está aí. Esse horário agora eu acho que ficou o mais popular, porque a maioria das pessoas está trabalhando, como a gente viu aí agora, o pessoal voltando para casa e tudo mais. O horário de 5 era bom durante a fase mais crítica, mas eu acho que agora esse horário fica melhor. Quem não pode ver depois, nas quintas-feiras, e inevitavelmente a gente vai bater às vezes com algumas sessões que a gente tem visto no Ribeirão, o pessoal de Ribeirão do Gran House está fazendo hoje, outras sessões estão tendo também, mas azar, não tem, aquilo que eu falei da outra vez, já tem uma coisa meio cativa, todo mundo já escolheu, no começo era uma efusão de lives, todo mundo queria ver todas, agora eu acho que cada um já escolheu mais ou menos o tipo de live, vamos dizer assim, que quer assistir, que gosta de acompanhar. Então, o caso de hoje é rápido, é muito mais para apresentar, como eu tenho feito sempre, né? Um artigo mais conceitual, um artigo mais de novidade. É uma doença de recém-descrição, dessa nova, reportada agora em 2020, nesse journal da Retina, só de caso, Retinal Case and Brief Reports. A descrição é desse médico, Geraldo Ledesma, que na verdade é um assistente do SPADE, que é lá do grupo de Nova York, que nos últimos anos são os caras que mais trazem novidade em relação a descrições de novas doenças ou de achados, né, de exame. Eu canso de falar neles, o pessoal de Nova York. E na verdade, ele coloca como uma doença nova, mas ele talvez venha a mudar o conceito de uma doença já existente que ele cita no artigo, que muita gente acreditava que não existia, que era uma suposição, mas ele talvez, com essa nova nomenclatura e avaliação tomográfica, talvez ele esteja dando padrão para uma doença que as pessoas duvidavam. Então, ele começa falando justamente disso. Durante muito tempo, eu ouvi muitos caras bons falando, inclusive o Iannuzzi, que é o mentor do SPADE, que essa doença epitelite pigmentária retiniana aguda não existia. A epitelite pigmentária retiniana aguda é também conhecida como doença de Krill. Krill foi quem descreveu, e o outro, quem descreveu junto com o Krill foi Deutschmann, que eu falei outro dia para vocês, que é um cara não tão badalado como Guess e Iannuzzi, mas que descreveu muita coisa. Então é doença de Krill ou uma doença inflamatória da epitelite pigmentar da retina. Uma vez eu vi um caso que achei que era, e eu me lembro uma crítica até do Raul Viana falando, olha, para mim essa doença não existe. Para mim isso é um achado retiniano, não é uma epitelite verdadeira, eu acho que é o espectro de uma outra doença. E passaram-se os anos, tem gente que acredita, que não acredita. A epitelite pigmentária aguda é uma doença benigna, geralmente de curso limitado, melhora sozinha, você não precisa fazer nada, corticoide, nada. Muitas vezes tem um ponto branco-amarelado na fóvea, que com o passar do tempo vai cicatrizando e vai formando ali um pouco de pigmento. Por isso falava-se que era uma epitelite, porque na angiografia fluorescênica você via um vazamento mais profundo na região foveal e depois ficava esse debris, né, essa sujeirinha pigmentada, por isso que se achava que tinha essa alteração do epitélio pigmentado. O paciente tinha normalmente queixa de borramento, de perda da visão central, não perda, né, diminuição da visão central, e aí quando você fazia o ACT, você tinha alterações na zona elipsoide e na zona de interdigitação, que a gente já viu. A zona de interdigitação também é acometida. A gente não dá muito valor, né, para a zona de interdigitação. A gente fala, por exemplo, do descolamento bacilar, que a gente discutiu artigos atrás, que é dentro da zona mioide e elipsoide, aquela separação dos folhetos externos. Agora, a zona de interdigitação, vocês vão lembrar, eu falei muito na descrição também de uma doença que não é tão nova, mas que muita gente não conhecia, que é a distrofia macular oculta. Vocês lembram que você tinha um apagamento da zona de interdigitação e, posteriormente, da zona elipsoide. Então, a zona de interdigitação, que fica logo abaixo da elipsoide, entre a área epitélio pigmentada da retina, é uma zona super importante para a gente fazer certos diagnósticos. E a foveolite aguda, que é a doença que a gente vai descrever, na verdade, é mais um diagnóstico diferencial do quê? Dos micro-rolos maculares. Os micro-rolos podem ser causados por tração vitromacular,
por telangiectasia, distrofia macular oculta, uso de tamoxifeno, retinopatia solar ou por laser, e entre outros. Então, entra mais um diagnóstico diferencial, que é a foveolite aguda. Tá? A epitelite pigmentária aguda, ou doença de Krill, tinha uma resolução da fase aguda, que geralmente tinha, eventualmente, defeitos persistentes na zona elipsoide, mas normalmente, e com alguns pigmentos visíveis na oftalmoscopia, mas normalmente o paciente não se queixa da visão. Talvez, se fizesse uma microperimetria, mostrasse, mas não tem essa descrição. Então, o paciente normalmente baixa a visão, depois ele melhora espontaneamente. Então, esse caso em especial, eles viram um rapaz de 36 anos, com distorção no olho direito, começou uma semana atrás, acuidade visual de 20/50. Tinha um ponto branco amarelado na fóvea central, na tomografia de coordenada, um OCT estrutural, ou B, mostrava vários bem definidos, aspecto globular, pontos hiperrefletivos, agregados, e que correspondiam a essas opacidades branco-amareladas que se via na retinografia. Então aqui a gente vê, ó, na figura, aqui, essa região aqui, ó, esses pontos aqui branco-amarelados, que a gente vê melhor, ou vê mais bem definido aqui o contorno na Near Infrared, quando você faz a foto acessória ao OCTB, e quando se avalia o OCT, isso daqui em cortes diferentes, tá? No mesmo dia do paciente, você pode ver essas alterações hiperrefletivas, pegando aqui a retina externa, já pegando a zona de interdigitação e a zona elipsoide. Aqui você vê que já tem nesse outro corte já tem nesse outro corte um micro hole, porque você já está lesionando aqui tanto a interdigitação quanto a zona elipsoide, essas áreas hiperrefletivas que nessa doença vão até a área da membrana limitante interna, ou seja, pegam a retina de ponta a ponta. Aqui, mostrando no anface, aqui é o corte de retina externa, mostrando, normalmente o corte de retina externa é avascular. E aqui você vê bem esses pontos hiperrefletivos mostrando a inflamação dessa área da retina externa. E aqui, mostrando também outro corte, aqui os mesmos pontos hiperrefletivos, essa área de falha hiporrefletiva e o break, né? A quebra da zona elipsoide e da zona de interdigitação. Aqui nessa área, se vocês verem bem, da seta aqui, das cabeças de seta brancas, de uma a outra, olhem como está hiporrefletivo na área onde seria a zona de interdigitação. Fica mais escuro, porque na verdade você tem ali, a zona elipsoide, mióide e interdigitação. Então você está vendo aqui a hipofluorescência da mióide, parece que vai aumentando porque na verdade você diminuiu a de interdigitação. E aí você vê a mesma coisa, essa fragmentação no anface, tá? No slab anface, desse corte. Então você vê que é uma doença que mostra vários aspectos na região macular, hiperrefletivos, numa fase aguda. Esse paciente tinha uma solução de continuidade de 140 micras da zona elipsoide na fovéola, tinha uma diminuição da refletância do epitélio pigmentário naquela região, então você afeta, de certa forma, pode afetar, na verdade, o epitélio pigmentário, mas muito mais é uma alteração de diminuição da reflectância por conta do sombreamento óptico provocado pelos pontos hiperrefletivos da retina. As alterações da retina externa, na interdigitação, na elipsoide, na membrana limitante externa, e esses materiais hiperrefletivos que se estendiam da camada nuclear externa até a limitante interna. No OCTA, na angiografia por OCT, mostrava um certo escurecimento na lesão, mas quando eles faziam uma correção, aí que é o difícil que eu sempre falo para vocês, o OCTA às vezes engana. Se a padronização não é perfeita, você pode mostrar uma imagem que não é verdadeira. Olha aqui, ó. Aqui é o OCTA, o corte na córeo capilar. E aí eles viam que aqui você tem, na córeo capilar, bem na área das lesões branco-amareladas, uma certa hiporrefletância, como se fosse uma falha da córeo capilar. Tá? Aí quando eles fizeram a correção, que é um algoritmo de um artigo que tem na bibliografia, esse artigo aqui é de Zhang, o artigo 7, você faz uma correção do SLAB, né? Faz manualmente,
E aí você vê, isso aqui não faz, e aí você vê novamente na coriocapilar, olha aqui comparando, ó, a hiporrefletância já não aparece mais. Então, na verdade, isso está mostrando que a coriocapilar não é afetada, tá? É uma doença da retina. Nosso CTA mostrou bem isso. Ele explica aqui, ó, não parece ter um déficit de fluxo na coriocapilar. E 5 dias depois, esses acúmulos hiperrefletivos desse paciente começaram a diminuir em tamanho e 20 dias depois já não tinha nada. A aparência normal, sem pigmento. Sem pigmento, tá? Esse paciente foi acompanhado de perto e 20 dias depois melhorou. Vou mostrar depois aqui. E a acuidade visual voltou para 20/20. Olha aqui a sequência. O paciente começou com as lesões internas, falha na elipsóide, na interdigitação, as falhas ainda interruptas, aqui mais falhadas e não contínuas. Aqui já. Deixa eu mostrar aí aumentada. Aqui, né, o material hiperrefletivo e as falhas de elipsóide, até de limitante externo e da zona de interdigitação, foi melhorando o aspecto, ainda com material hiperrefletivo. Esse material não migra para o vítreo, tá? Ele é absorvido, não migra. Por exemplo, tem uma doença que migra quando faz um granuloma, mas geralmente que vem da coroide, e que às vezes ultrapassa, vem pela retina e migra para a cavidade vítrea. Alguém sabe? Não. Eu já vi caso, Elaine está vendo aí, já deve ter visto também, já deve não, já viu a descrição dele. Uma vez o Eduardo Cunha mostrou um caso muito bonito de toxocara, do granuloma invadir a retina e ir para a cavidade vítrea. Eu não me lembro se o caso era dele ou do Carlos Alexandre, lá do Rio Grande do Norte. Mas você pode ter migração. No caso aqui da foveolite, não. Ô, Japir, Fale. mas aí, nesse caso, a melhora faz parte do diagnóstico diferencial, ajuda no diagnóstico diferencial, porque as outras causas não Lógico, são assim, né? lógico, lógico, lógico. Aqui já no final, vocês veem que a retina externa não está normal. Está ainda com alguns borramentos, como se fosse uma reorganização, não está completamente normal, mas já está dentro de uma maior normalidade, vamos dizer assim. Daí o paciente já tinha 20/20 aqui, isso 20 dias depois. Tá? Depois eu vou fazer algumas avaliações sobre essa evolução. Mas Guilherme falou muito bem, lógico, você observa, coleta a história, você tem que saber se o paciente teve alguma outra alteração, dentre essas que eu falei, do espectro dos micro-rolos maculares, né? Vou repetir algumas: tração vitreomacular, saber se ele tinha um ACT prévio com tração vitreomacular, saber se esse paciente foi exposto a laser ou ao sol durante muito tempo, saber se esse paciente usa tamoxifeno, se ele tem uma angiografia ou outros achados que podem fazer o diagnóstico diferencial com Mactel. O que mais? Se esse paciente vem evoluindo, dependendo da faixa etária dele, se é bilateral, que pode falar a favor de distrofia macular oculta, a gente discutiu outro dia, até a classificação de 1 a 4. Então, tudo isso entra no diagnóstico diferencial, com acompanhamento. Tá? Japir, você chegou Vale. a ver, eu não sei o que que era, uma postagem que o Raul fez recente agora no Instagram, não sei o que, mas lembra a imagem. Depois no final eu coloco para ver se tinha a ver. Mas Tá, me lembrou a imagem, eu não sei o que que era. Depois eu te tá, mostro. tá. Na discussão, ele fala, né, o nome epitelite pigmentária retiniana aguda. Epitelite pigmentária retiniana aguda sugere que seja um problema primário do EPR. Né? Embora o ACT mostrasse alterações, estamos falando de epitelite, tá? Mostrasse alterações que começavam primariamente na retina externa, tá? Como aqui, a foveolite. Vou chegar lá. Alguém está mandando alguma coisa? Raul postou distrofia macular oculta. Então tá. Que é diagnóstico diferencial. Depois você bota a imagem para a gente discutir. Tá? Depois. A camada nuclear externa e a camada de fibra de Henle mostra, nesse caso, e aí entra, né, por exemplo, essas áreas hiperrefletivas, se forem na camada de fibra de Henle, você vai ver aquele aspecto bonito no ACT que a gente viu quando discutiu as hemorragias da camada de fibra de Henle. Mas, no fundoscopia, não tem hemorragia. Você pode ter os mesmos aspectos hiperrefletivos, separados, como se fossem, né, plumas, como ele fala aqui também, né? Só que você não tem, como se fosse, né, feather-like, que ele falava, né, em pena, mas você não vai ter as hemorragias.
Então você pode falar, é na camada de fibra de Henle, afeta ela, mas não é hemorrágico, né? Bom, são numerosas, globulares, bem definidas, são hiperrefletivas, pegam o centro da fóvea e se estendem até a limitante interna, o que já... Ih, desculpa, isso aí, sem querer. Voltou. O que já diferencia, por exemplo, da distrofia macular oculta, da retinopatia actínica, que dificilmente a lesão vai até lá em cima, até a camada interna, até a limitante interna. A Mactel pode. Então, só o fato de se estender da retina externa até a membrana limitante interna já é um diferencial importante de uma lesão inflamatória como a foveolite aguda. Tá? Então já entra no que o Guilherme falou, já faz um diferencial. É exatamente isso, que a lesão não ia até lá em cima. Então, já é aquilo que eu sempre falo com vocês. A arte do diagnóstico na medicina, e no nosso caso da retina, é saber fazer um bom quebra-cabeça. O quebra-cabeça serve para isso. Quebra-cabeça não adianta você pegar 5.000 peças e querer montar em 10 minutos. Não vai. Então você tem que ir devagarinho, sem pressa, aquilo que eu falo com vocês, né? Sentar na frente do OCT, faz com calma, faz os cortes todos, olha com calma o corte, olha cada detalhe, mede a coroide, vê aonde está a lesão, de onde ela está indo, para onde ela está indo, pensa na idade, no sexo, no que o paciente contou, no resto que você examinou, aí você faz o diagnóstico. A gente tem um impulso natural da idade de bater o olho e já, caraca, dá o diagnóstico. Não é fácil. E nem é útil no dia a dia. Você não precisa ser o primeiro, o apressado. Entendeu? Você pode até ganhar dos outros, falar, dar o diagnóstico primeiro e falar assim, ó, perfeito. Mas o que pensar com calma e tivesse feito o diagnóstico do mesmo jeito e vai ajudar o paciente, é tão bom quanto. Tem que ver com calma, para não falar besteira de cara. Tá? Isso já acostumaram comigo. Eu nunca saio falando o que é de cara. Rápido. Eu sempre sento, avalio e tal. Na pior das hipóteses, eu sei rápido o que é, aí eu jogo a bola para vocês. Eu sento e falo assim, ó, isso aí tem que dar o diagnóstico na foto. O que que é? Aí eu dou tempo para vocês. As lesões geralmente se resolvem rapidamente, não deixam alterações pigmentárias. Aí é a crítica que eu faço a quem sou eu, né? Fazer crítica ao Spade. Mas é uma crítica que é o seguinte. Ele sugere o nome dessa doença nova como foveolite aguda. E, na verdade, ele acha que a epitelite pigmentária aguda é uma doença que, mesmo sendo descrita como afetando o EPR, ela começa na retina externa. Os casos que são descritos de doenças de Krill, eles têm formação de pigmento algum tempo depois. Mas nem todos os casos, se vocês forem ler doenças de Krill, o pigmento se forma com 20, 30 dias, que é o tempo que ele descreve ter acompanhado o paciente. Então, será que, na verdade, a doença de Krill, o que eu acho que ele, de repente, está querendo... Ele não errou. Eu acho que é proposital. Eu acho que ele está querendo descrever que a doença de Krill não é uma entidade do epitélio pigmentado. Que o nome correto devia mudar de epitelite pigmentária aguda para foveolite aguda. Porque a doença começa na retina externa. Eu acho que esse paciente dele, nada fala contra de que daqui a algum tempo forme pigmento. De alguma forma, faça uma mobilização do epitélio pigmentado da retina. Então, eu acho que o termo que ele está usando é mais correto, porque a doença é da fóvea. A doença dá uma alteração inflamatória na fóvea. E não começa pelo epitélio pigmentar, como hoje em dia se acha que na doença de Krill não começa no epitélio pigmentado, primariamente, começa na retina externa. Então, na verdade, esse paciente dele, as lesões resolveram rapidamente e não deixaram alteração pigmentar. Pode ser. Podem ter foveolites que alteram, tocam o epitélio pigmentado, ou que não toquem. Mas esse é o primeiro caso. O insulto primário foi uma inflamação transitória das células da composição foveolar, cone e célula de Miller, tá? Que são agrupadas, como ele fala aqui, é um subset especial que dos dois, que é chamado hoje em dia de cones
células de Miller cuneiformes, eu acho. Na verdade, é uma junção das duas, é onde a célula de Miller se encontra, forma ali a limitante externa e se junta com o segmento externo dos fotorreceptores. Segmento interno dos fotorreceptores, perdão. Então, a doença começa na fóvea, na retina externa, e pode, eu acho que esse paciente, daqui a algum tempo, ele vai mostrar que a epitelite pigmentária aguda não existe. E o termo vai mudar para foveolite aguda. Eu acho que é a grande sacada do Spade nesse artigo. Na verdade, ele não está dizendo que ele está dizendo como uma doença nova, e depois ele vai provar que a epitelite pigmentária aguda não existe, como o próprio Iannuzzi não acreditava. Entenderam? Então, eu acho que o fundamento do artigo é apresentar mais uma doença, mais uma para o leque de diagnósticos diferenciais de vocês. Descrição nova, isso saiu agora, 2020. Então, mais um termo novo, quando perguntar qual é o diagnóstico diferencial de microrolho macular. Autolimitada, paciente normalmente jovem, não tem descrição, pelo menos nesse caso, é o primeiro, único, de pródromo viral, como tem na epitelite pigmentária aguda, tá? Que tem pródromo viral muitas vezes. Olha o Gustavão aí. Fala, Gustavão. Abraço, cara. Foi um prazer te ver aqui. Gustavo Heriger, fera lá de Minas Gerais, do Centro Oftalmológico de Minas Gerais. E pensar sempre no leque de doenças. Por exemplo, agora, se eu tirar aqui o share, Guilherme, você pode botar para exemplificar? Você consegue botar aí a foto do Raul, que o Raul botou no Instagram, não? Acho que consigo. Vou Vou tirar o compartilhar. meu aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer botar alguma foto? Eu estou tirando, mas eu posso voltar depois. Já vou colocar. Tenta aí. Acabei que eu fiquei no celular mesmo, já. Tá, né? Tranquilo. Hoje era rápido, porque o artigo é descritivo, né? Uma doença nova só. É só para a gente ouvir e não ser pego de surpresa, né? Aquilo que eu sempre falo, né, Nelson? A gente fala, né? Chega num lugar, numa discussão, num congresso, esse pessoal mais novo vai ouvir, fala, caramba, não boiei, eu já conhecia, eu já vi. Entendeu? Isso é importantíssimo, ser apresentado, né? Com certeza, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ó, ele Tá. começou assim. Com a retinografia, não dá para ver. Não colocou história nenhuma. Tá, aqui já é ruim. Se eu estou vendo bem, eu não estou vendo nenhum ponto branco amarelado. Já fala contra a foveolite. Exatamente. Aqui esse mais clarinho eu acho que é da retinografia mesmo, né? Sim, sim. Mas não é um ponto branco amarelado. Bom, Vai aí ele lá. não colocou história nenhuma e falou assim, vai perguntando que eu vou colocar. Tá. Aí deixa eu ver se eu... Ah, não, mas aí vai tirar, não adianta. Enfim, deixa eu passar só as imagens que aí você comenta. Aí colocou... Consegue aumentar aí? A geografia não mostra nada importante, não. Olho esquerdo, você acha que esse nervo aí está quente? Não, é só um pouco de hiperfluorescência. Não. Acho que é só da borda do nervo. Acho que não. No olho esquerdo aumenta um pouquinho ali, tenuemente a fluorescência. Cadê o direito? Passa o direito aí. O direito é embaixo. Então, passa para o lado. Mais tardio, né? O direito não ainda para falar muita coisa. O esquerdo, ou a Mas foto. o esquerdo tem, né? O esquerdo parece no centrinho ali, tá. A hipofluorescência macular está diminuída, né? Mais. Olha lá. Não tem um aspecto meio batido, não, mas parece um pouquinho a esquerda. Aqui, Gabi, nessa imagem mesmo? Essa daí, tá vendo? Tá a zona vascular foveal, que na outra foto do esquerdo, você andando para o lado, essa zona vascular não está tão afluorescente como ela deveria ser, né? Entendi. E aí, o pessoal pediu, qual o exame que você pede? OCT. Aí ele foi lá e colocou o OCT. Ali, ó. Ali, na verdade, ó, aumenta esse OCT aí, os dois. Calma aí. Esse é o olho direito e o de cima é o olho esquerdo. Cadê? Volta lá. É isso aí. O de cima é o olho esquerdo, de baixo é o olho direito. Aumenta o do olho esquerdo, o de cima. Ó. Aí já fala a favor. Aí se essa estrofia macular oculta. Lembra que eu mostrei para vocês? Esse é o estágio
É o estágio 2 para... Eu não lembro se é o 2 exato ou o 3, acho que já é o 3. Você já tem a falha total da zona de interdigitação. Não, é o estágio 3, que aí você já tem falha da zona elipsoide também. Entendi. Aí você já está formando, aí bilateral, já falar a favor de distrofia, né? Qual era o nome da distrofia, alguém lembra? Doença de... Alguém lembra? Eu não... Doença de Miyake. Miyake é o japonês lá chefe do grupo que descreveu a distrofia macular oculta. Que aí você começa a ter borramento da zona de interdigitação, depois falha na zona elipsoide, perda da zona de interdigitação e posteriormente perda da zona elipsoide. Aquilo ali tem cara realmente de distrofia macular oculta. O aspecto é parecido com foveolite, mas você vê que não são lesões hiperrefletivas bem definidas, não são bem definidas, e elas ficam ali restritas da membrana limitante externa para baixo. Então, não acho que seja mesmo foveolite. Tá? Alguém pediu alguma coisa aqui? Mostra a RET de novo. Deixa eu mostrar de novo. Então, ficaria fazendo aquele diagnóstico. Fez laser? Não perguntei, né? Mas provavelmente alguém deve ter perguntado. Fez laser pointer, né? Olhou para o sol, usa tamoxifeno, não tem outros achados de Mactel, não tem tração vitreomacular. E aí, fazendo por eliminação, deve ser uma distrofia macular oculta mesmo. Imagino eu. Esse foi o diagnóstico que Raul deu? A Ivone falou que sim, né? A Ivone falou que sim. Eu vou olhar lá no Instagram dele. A retinografia aqui, Ivone, você pediu, ó. Aí, ó. Mostra a RET de novo. Mostrei. Aqui, ó. Essa área amarelada aqui, ó. Branca amarelada aqui, ó. Bem na forma. Em que fase é essa? Aonde? Na retinografia. Aqui é só a red free, né? A near infrared. Você Na quer retinografia. Na retinografia, não. Então aqui, ó. Só tá mostrando aqui, ó. A lesão branca amarelada. Ele não fez, só fez o OCT e o OCTA. Essa é de início, né? É a retinografia de início, quadro agudo. Quando tem essas lesões hiperrefletivas. Que aqui são todos a mesma fase, entendeu? Só pegaram cortes diferentes. Parece até que está elevada a área macular, né? Mas na verdade aqui, ó. Olha aqui, ó, na limitante interna, na altura da limitante interna, como eleva um pouco a FOV? A sensação pode ser de elevação, sim. Mesmo que tênue é. O que mais aí, gente? Outras dúvidas? Esse é molezinha, não tem muita dúvida, né? Só descrição, saber o que é novo. É apresentando a foveolite aguda, grupo de artigo, foveolite aguda. Pronto, estão apresentados. Para quem não tinha visto ainda. Mais uma coisa, né? Mais uma... É aquilo que eu falei, eu vou vendo o que tem de novo, seja interessante, vou botando. Dia 29, aí para já em Premiere, né? Dia 29, até o Raul botou no pessoal do grupo de retina, um grupo, tem pessoal de retina aqui no Rio, dia 29 de julho, vai ter um evento aberto, absolutamente, sinal aberto, imperdível. Já estou avisando para todo mundo, se quiser depois até bota. Quando sair o programa real, a programação de todo mundo que vai participar e tudo, eu boto lá no grupo para vocês. Mas dia 29 de julho, que é uma quarta-feira, à noite, de 8 às 10, vai ter uma discussão chamada Mystery Retina
Brasil, Mystery Retina Cases, não sei, vão ter 10 apresentações de caso com os moderadores que vão ser Raul Viana, Eduardo Cunha, o Luiz Lima, que está dando aula agora, que deve estar muito boa, de autofluorescência lá do pessoal de Ribeirão Preto, o Luiz Lima e o Rodrigo Meirelles, são ótimos, mas os discutidores desses 10 casos vão ser José Polido, que é um cara ai, cacete, eu lembro, esqueci agora, do Wilmer de Maryland, ele é de Baltimore? É, de Baltimore, isso aí. A Anitta Garval, que já participou de N congressos aqui, sempre como é que se fala? Do Retina Pink, e que é cracaça de caso clínico. O David Saraf, que é da Califórnia, que é um cara papa também, foi ele que descreveu a primeira vez PAM, que a gente já discutiu aqui, PAMM, e ninguém menos do que o Iannuzzi. O Iannuzzi vai participar discutindo os casos com a plateia, aberto, de 8 às 10 da noite, 29 de julho. Imperdível, cara. Imperdível. Para quem nunca viu o Iannuzzi discutindo, mostrando o caso, o Saraf, vocês vão ficar bobos, os caras sabem muito e falam muito bem. Então, a gente vai falando mais perto, mas já está confirmado esse dia, 29 de julho. Muito legal. A Michele perguntou, ele correlaciona a lesão da zona de interdigitação no ACTB à mancha escura na near infrared, não é isso? É. A parte mais escura é a falha da retina externa. Isso aí. Que é essa parte aqui, ó. Que ele mostra aqui, ó, tá vendo? Entre setas. Essa é a área mais hiporrefletiva na near infrared. Tá, Michele? Que é como aparece normalmente as lesões de retina externa. Aparecem hiporrefletivas na infrared. Certo? E depois a gente, no fim de semana, ou então amanhã, que seja, se o Guilherme já quiser colocar, eu ainda não comecei não, mas eu vou fazer no fim de semana. Em 2, 3 horas eu faço a aula. Terça-feira, então, 7 horas. Que rufe os tambores. Isso aí, a aulinha do CT esperada, hein? Tô ferrado. Até que eu brinquei lá no grupo, vai ser, como é que se fala? A responsabilidade vai ser grande. Mas vai ser bem objetivo. O Raul respondeu lá no grupo, a resposta dele foi só assim, RP1L1. RP1L1 acho que é o gene da distrofia macular oculta. Acho que é. E o pessoal lá embaixo, distrofia macular oculta. É o gen. Legal. Então tá. Obrigado. Valeu, galera. Obrigado a você. Até terça-feira. Valeu, Jafia. Abraço aí. Valeu, Nelson. Obrigado. Abração. Valeu. Valeu, todo mundo. Tchau. Tchau. Beijo, Renata.